Consideremos, e depois nós vamos analisar, o caso da superposição de ondas eletromagnéticas. Mas seja o caso em que eu tenha duas ou mais ondas. Ora, essas ondas são descritas por meio de uma função F1, a primeira onda, de x, y, z e t. E agora eu tenho uma segunda onda, de forma que nós aqui estamos falando da superposição de duas ondas. E o efeito da superposição de duas ondas, ele é estudado considerando-se a soma das duas ondas. Porque a soma de duas ondas é também uma onda. E esta onda aqui, F, é a onda resultante. Essa aqui é a onda resultante. Ou seja, é a onda resultante da soma de, por exemplo, duas ondas. Nós não vamos estudar aqui o caso geral de uma onda qualquer, de qualquer forma. Nós vamos estudar ondas que podem ser produzidas e que levam ao fenômeno da interferência, mas cuja dependência com os pontos do espaço são simples. Nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, né, de ondas harmônicas, tá? Bem típicas. Tá? Então, neste caso, nós estamos falando de uma onda tal que F1 de x, y e z e t pode ser escrita como uma constante, a amplitude da onda, vezes cosseno de k escalar r menos ômega t. Esta, então, seria a primeira onda. Vamos colocar aqui essa amplitude como sendo A1. E para designar a onda 1, eu teria, então, K1 ômega 1 de t. Ou seja, eu vou considerar ondas harmônicas. F2, por exemplo, vai ser escrita como F2 de x, y, z e t. Aqui é uma onda harmônica plana, né? Se propaga na direção do vetor k, e essa onda é escrita como A2 vezes cosseno de, agora, K2 escalar R menos, em princípio, ômega 2t. Ora, estudar a superposição de ondas tão gerais assim, em princípio, não é um grande problema do ponto de vista matemático. Agora, as ondas que nós vamos estudar e que é fácil verificar o fenômeno da interferência são ondas tais que ômega 1 é igual a ômega 2. Ou seja, nós vamos falar de ondas, especialmente ao tratarmos da interferência óptica, que tem a mesma procedência. É praticamente a mesma onda que, repentinamente, a gente faz com que ela se bifurque, ou praticamente a mesma onda que chega nas duas fendas aludidas anteriormente. O fato é que a gente vai considerar só esse caso aqui, só esse caso. Não são ondas, portanto, tão gerais, né? Mas isso aqui é muito importante, né? De outra forma,
a gente pode considerar o problema da superposição de ondas, né, bem geral. De forma que esse é um caso, e tenho também as ondas esféricas. São esses casos que a gente vai analisar, só esses dois casos, né? E para esses dois casos eu vou dar as expressões as mais gerais possíveis, né? No caso de uma onda esférica, eu escrevo esta função, né? Esta função f1, agora ela é função só de r e t. Essa é que é a diferença, né? E é claro que também vou utilizar praticamente a mesma notação, né? Só é que agora eu vou colocar esse A1 como função de R. Por quê? A1 de R é igual a uma constante dividido por R. No caso de uma onda esférica, isso aqui seria, na verdade, uma amplitude que não depende de R, dividido por R. Mas eu vou colocar aqui dentro essa dependência, né? A1 de R, né, vezes cosseno. Em princípio, eu tenho K1, né, vezes R, menos, agora lembrando sempre, ômega. É sempre ondas com a mesma frequência. Eu vou considerar a superposição desse tipo de ondas harmônicas, planas, né? Planas e ondas esféricas. Cosseno de K1R menos, agora vamos utilizar sempre ômega t, né? É claro que para onda F2 eu escrevo uma expressão análoga a esta, de forma que não há qualquer distinção, em princípio, entre uma onda harmônica e uma onda esférica, porque eu posso colocar aqui uma amplitude, né, que eventualmente depende de R, né? Ora, nesse caso aqui, né, nós estamos falando de uma onda cujo vetor de onda, ele está na direção, K1 vezes R sobre R, na direção radial, portanto, para esse tipo de onda aqui, né? É uma onda que tem origem, tem uma fonte, né, na origem do referencial. A origem é caracterizada pela coordenada R igual a 0. Então, nós vamos analisar o caso da superposição destas ondas aqui. Ora, é claro que numa notação, né, simplificadora, eu poderia simplesmente escrever o argumento da função cosseno como sendo uma função φ de R e T. De forma que, para a primeira, eu tenho φ1 de R e T. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui pode ser resumido da seguinte forma. Vamos considerar a superposição de ondas, N ondas, de tal forma que qualquer uma dessas ondas pode ser escrita da seguinte forma, e uma forma bastante geral. Fi de x, y e t, vamos escrever assim, Fi de r e t, e essa expressão geral é igual a apenas, AI. É claro que em alguns casos esse AI depende de R, né? Depende de R, vezes cosseno, agora, de uma função, né? Esta aqui, sim, é uma função, vamos chamá-la de φi, né, de R e T,
E aqui eu tenho, então, a expressão mais geral, né, para uma onda, quer seja uma onda harmônica ou uma onda esférica. Isto aqui vale para qualquer onda dentre estas, né? Nós estamos analisando sempre a superposição de ondas harmônicas ou de ondas esféricas e harmônicas também, porque tem uma dependência aqui com o cosseno, né? Muito bem, de forma que o problema de superpor ondas, né, é o problema de determinar a onda resultante, f de RT, né, de tal forma que essa onda resultante seja a superposição dessas ondas, o que nós representamos como uma soma de AI cosseno de φi de RT, onde I vai de 1 até N. Eu estou considerando a soma, a superposição de N ondas, quer sejam elas harmônicas e planas, em cujo caso φ de R e T é dado por KI escalar R menos ômega T. E agora nós vamos considerar ondas tais que tenham a mesma frequência. A direção de propagação pode ser diferente de uma para outra, né? E, no caso das ondas esféricas, nós escrevemos φ de R e T, na verdade é φ só de R, né, e T, igual a KI vezes R, para a iésima onda, KI R menos ômega T. Em algum momento depois, nós vamos fazer mais uma aproximação, porque, na verdade, se a onda é tal que a velocidade é constante, neste caso, o K está relacionado com ômega de uma maneira simples. Então, esse KI aqui está relacionado e, portanto, eu não precisaria, eu dispensaria, na verdade, esse índice I para ondas esféricas com a mesma frequência. Então, não há necessidade de colocarmos aqui KI, é K. Todas elas, então, têm o mesmo K. Muito bem. Ora, nós estamos aqui diante de um problema de matemática, né? Então, vamos fazer aqui uma pequena pausa, né, para a gente resolver um problema de matemática. Qual o problema de matemática que eu estou me referindo? É o seguinte: esta soma de funções, né, ela pode ser sempre escrita sob a seguinte forma: igual a A vezes cosseno, é interessante isso, né? A vezes cosseno de φ. Claro que agora ambos, A e φ, dependem de RT. Eu vou omitir essa dependência aqui, né? Mas certamente A é função de RT e φ é função de RT também, né? Então, o problema matemático, né, é o seguinte: esse A aqui passa a ser denominado de amplitude, né? Amplitude da onda resultante, né? Amplitude da onda resultante. É isto. Eu somo duas ondas, por exemplo, e agora vou descrever
é a superposição de duas ondas, considerando a soma das ondas que estão sendo superpostas. Nós estamos falando de superposição de ondas, né? Temos aqui, então, um problema matemático interessante diante de nós, né? Como é que eu posso escrever isto como sendo a amplitude da onda resultante? Porque aqui é que nós vamos observar o efeito da interferência. Verificando se em certas regiões do espaço a amplitude é igual a zero, a amplitude é muito grande. É porque esse é o efeito da interferência. É claro que eu posso, como eu disse antes, eu posso analisar tanto em termos da amplitude, mas muitas vezes está fora do meu alcance visual a amplitude de uma onda eletromagnética, eu não consigo enxergar o campo elétrico, né? Então não adianta muito olhar a amplitude em alguns casos. Mas é melhor, às vezes, analisar a intensidade da onda resultante, que é proporcional ao quadrado de A. Muito bem. Então, eu tenho aqui um problema tipicamente de matemática para resolver. Vamos, ao invés de utilizarmos φi, porque isso vale para qualquer ângulo, na verdade, se o ângulo depende do tempo ou não, isso é um outro problema, né? O fato é o seguinte, vamos ao seguinte problema, que é de somar, né, AI cosseno θi. Pronto, porque agora não importa se θi, porque é um problema de matemática e eu não quero aqui dizer se θi depende do tempo ou não, porque o que eu vou escrever não depende do tempo. Não depende de nada, é um problema matemático. Soma de AI cosseno θi, né? E indo de 1 até n, né? E existem duas formas, né, da gente resolver esse problema. Uma delas já foi abordada quando nós consideramos a superposição de oscilações, né, que é utilizar o método vetorial. O outro método consiste no seguinte: eu posso escrever AI cosseno de θi como sendo igual à parte real de um número complexo, e esse número complexo é AI vezes E elevado a I. I é um número complexo, então é preciso tomar um pouco de cuidado, vezes θi, né? De forma que esse é o truque, esse é um primeiro truque. De forma que aquela soma lá, né, aquela soma, né, a soma de AI cosseno de θi é igual à parte real, a gente deve considerar apenas a parte real, da soma desses números complexos. Soma de AI vezes E elevado a I θi. E agora eu quero lembrar que E elevado a I θi é igual a cosseno de θi mais I seno de θi. Ora, isto significa, né, que a soma de AI E elevado a I θi é igual a uma soma envolvendo AI vezes cosseno θi, esse é um primeiro termo, vamos chamar este termo de x, mais I, e agora aqui eu tenho soma de AI vezes seno de θi.
e este termo aqui eu vou chamar de y. De forma que o meu problema é o de determinar, né, a parte real de um número complexo, que é o número x. Essa primeira soma mais i vezes y. Ora, nós já sabemos que x mais i vezes y pode ser escrito como raiz quadrada de x2 mais y2, né, vezes e elevado a i vezes φ. Quem é φ? Φ é igual ao arco cuja tangente é y dividido por x. Y dividido por x. Portanto, x mais iy nada mais é do que raiz quadrada de x2 mais y2 vezes cosseno φ. Tenho, portanto, aqui o resultado. Qual é o resultado? É que soma i indo de 1 até n de ai cosseno θi é igual, veja, agora eu tenho a, que é igual a raiz quadrada de quem? De x. Mas x é a soma de ai vezes cosseno θi i indo de 1 até n, isso aqui ao quadrado, mais soma de ai vezes seno de θi i indo de 1 até n, e isto aqui ao quadrado, né? Vezes cosseno φ. Quem é φ? Arco cuja tangente é y sobre x. Ou seja, φ é o arco cuja tangente é dada por soma i indo de 1 até n de ai seno de θi dividido por soma i indo de 1 até n de ai vezes cosseno de θi. Tenho, portanto, aqui a expressão para o φ e tenho aqui a expressão para amplitude. Então, a amplitude da onda resultante, então voltando agora ao nosso problema aqui, né? A amplitude da onda resultante, né? A amplitude da onda resultante, e esse é o resultado ao qual nós gostaríamos de chegar, e vamos, a partir daqui, apenas dar exemplos, né? Mas essa aqui é a teoria geral envolvendo superposição de ondas harmônicas ou de ondas esféricas, né? O fato é que a amplitude da onda resultante da superposição, da soma de ondas, me leva a uma onda cuja amplitude, é claro que essa amplitude, em geral, né, ela depende, sim, né, ela pode depender, né, de R e T. Por quê? Eu tenho aqui, em primeiro lugar, uma soma
Agora, voltando ao nosso problema lá das ondas harmônicas, né, e das ondas esféricas, aqui eu tenho uma soma de I indo de 1 até N, de AI que pode depender de R, né, vezes cosseno de φi de R e T. É isto. E isso aqui é ao quadrado. Então, a amplitude depende, sim, dos pontos do espaço. E, eventualmente, ela pode depender do tempo. Nós vamos considerar casos mais simples, né? Mas, de qualquer maneira, a amplitude pode ser escrita assim. Esse é o primeiro termo e, finalmente, um segundo termo, e nós vamos nos preocupar ao estudarmos a interferência, a nossa preocupação é com respeito ao comportamento da amplitude. Porque a partir do comportamento da amplitude eu posso inferir alguma coisa no visual em relação à onda formada pela superposição de várias ondas, né, olhando a amplitude. Mas eu posso também fazer uma análise da interferência, né, das ondas. Muito bem. Então, aqui eu tenho esta soma e, finalmente, eu tenho a soma de AI, I indo de 1 até N, aí de seno de φi de R e T. E isto aqui, essa soma, ao quadrado. Eu extraio a raiz quadrada de tudo isso. Então, eu faço uma soma em cossenos e uma soma em senos. E isso me leva à determinação da amplitude da onda, que pode depender dos pontos do espaço e do tempo, mas nós vamos dar exemplos na qual a amplitude depende só dos pontos do espaço. Claro que a gente vai considerar casos onde a frequência é a mesma, o vetor de onda é sempre o mesmo de todas as ondas, né? Então isso vai nos levar a expressões mais simples. De qualquer maneira, aqui nós temos toda a teoria em relação à superposição de ondas do tipo que nós estamos interessados, né? Em princípio, eu posso sempre determinar a amplitude da onda resultante, e é isso que é importante para o que a gente vai considerar em seguida. Claro que eu posso também determinar a fase, né? Mas a gente não vai analisar muito a questão da fase, porque o fenômeno da interferência ele pode ser analisado exclusivamente olhando para a amplitude ou, né, para a intensidade da onda. É isso, então, que nós obtemos uma teoria para escrever uma expressão para a amplitude de uma onda resultante quando eu tenho a superposição de N ondas.